nas relações internacionais existem estes aspectos, digamos assim, pragmáticos, qual seja, uma coisa é garantir boas relações, uma coisa é garantir um bom comércio, um comércio livre, outra coisa é se questionar procedimentos, até mesmo internos destes países, nos foros adequados. Não estão sendo respeitados os direitos humanos, não estão sendo respeitados os direitos trabalhistas. O professor Sérgio Baldi citou a IT, que é o foro adequado para estas questões. Mas quando eu me referi aos fundamentos divergentes dos dois processos de integração, eu quero agora, nesse momento, deixar bem claro, de fato e de direito são estes. Agora, evidentemente que são fundamentos em tese. Se não fosse assim, não teria tido aquela guerra terrível que teve no continente europeu, Bósnia, enfim, nós todos sabemos aquela guerra que teve lá, em que pese aqueles países não fazerem parte naquele momento da União Europeia ou do mercado comum, mas ocorreu lá no continente europeu a guerra. Ou seja, eles não conseguiram aquele objetivo naquele momento, por exemplo. E da mesma forma, existem muitas contradições aqui no nosso continente, e está muito bem colocado, muito bem apanhado a questão deste golpe que ocorreu em Honduras, em que pese Honduras também não fazer parte desse processo de integração, mas Venezuela sim, inclusive querendo fazer parte como país membro e vem sendo barrado pelo Congresso brasileiro. Dentro dessa ótica, né, nós temos um superávit com a Venezuela, e isso é bom para o Brasil. É bem verdade que essas questões de economia interna, elas repercutem de forma direta nesse processo de integração do Mercosul, evidentemente pela importância e pela grandeza do Estado brasileiro. Agora, não há a menor dúvida, e concordo totalmente, tanto com o professor Sérgio quanto com o nosso brilhante apresentador e provocador, Raul Morô, há um excesso de gasto público em muitos setores e não somente pela falta de fiscalização, mas sim pelo inchaço, pelo empreguismo, pelo excesso de cargos de comissão. Isto não há a menor dúvida em relação a isso. E a preocupação é justificada nesse sentido porque havendo um excesso do gasto público, ou seja, havendo um desequilíbrio orçamentário, a inflação pode retornar. Mas, em relação às classes sociais, esse levantamento que foi citado, e eu também fiquei surpreso na época, isso vai, quem terá que defendê-lo, se não me engano, foi o Diese que fez esse levantamento. Agora, acredito que colocar uma classificação, uma estratificação social para o Brasil todo, ela já nasce com vício de origem. Por quê? Nenhum demérito a outras regiões, mas os valores, o custo de vida de um nordestino que mora no interior é muito menor de um porto-alegrense e mesmo nos colocando no devido lugar, o custo de vida na cidade de São Paulo é muito mais alto que aqui em Porto Alegre. É terrível. Então, já parte com o vício de origem. Talvez 3 salários mínimos, Raul, professor Sérgio, lá numa cidade do interior do Nordeste seja classe média, mas aqui em Porto Alegre não é, em São Paulo muito menos. Então, se foi colocado desta maneira, realmente está equivocado. Mas apenas para retornar ao assunto Mercosul, eu gostaria de destacar alguns avanços para que não fique a impressão de que nada de bom ocorreu nesses 18 anos. Em relação a essa questão do comércio, do câmbio, teve uma iniciativa muito interessante e já está concretizada, a possibilidade de se fazer transações, tanto em importações quanto exportações, em real ou em peso.
Né? Então, já há esse avanço que pode gerar uma simetria, pode gerar um equilíbrio maior, não precisando negociar, por exemplo, em dólar norte-americano. Outro aspecto bastante... No tratado que foi assinado em 1991, Pois não. não constou uma moeda comum. Mas no material que saiu divulgando, constou que poderia haver uma moeda comum que se chamaria gaúcho. Isso está fora de cogitação? No momento não há a mínima possibilidade, justamente porque há uma grande distância, e a distância tem aumentado, inclusive o professor Sérgio e eu estivemos já em eventos na Argentina, e nós temos verificado ao longo dos anos, né, professor Sérgio, o declínio econômico, o declínio social, até mesmo a favelização da Grande Buenos Aires. Lamentavelmente, esse processo ele não está sendo estancado, ele tem aumentado. Não se tem Isso é outra questão, inclusive aqui em nível do governo estadual, que também não paga suas dívidas. Os advogados precatórios, exatamente, não se intervém, não tem intervenção. Não, já devia se ter, eu sou aceito. Professor de Direito Constitucional, da intervenção não houve intervenção nenhuma. Já estão devendo para todo mundo, não se paga nada. Deixa só lhe fazer uma pergunta assim, ó. E o senhor com tanta mania de intervenção, tá? Por que o senhor não fez um impeachment contra o Collor, por exemplo? Mas eu fiz, ele mas fez. Ele fez antes. Ele fez. Ele não fez contra o Lula. Não fiz. Ele fez contra o Collor e contra o Lula. Só que o do Collor funcionou, do Lula não. Sabe por quê? Tem uma não, mas aqui, ó, E este é um aspecto interessante que nós poderíamos também abordar, se não nesse, num outro problema, as questões de como funcionam as instituições, e entrando inclusive no aspecto do direito constitucional, que o professor Sérgio Borja domina muito bem. As instituições nos nossos países vizinhos, nós estamos falando aí especialmente da Argentina, mas também no Paraguai e no Uruguai, elas são muito diferentes na sua composição, no funcionamento das instituições brasileiras. E ouso afirmar que as instituições brasileiras, apesar de todas essas mazelas que nós estamos fazendo referência, são muito melhores. Poderia citar o Ministério Público Federal, poderia citar até mesmo o Congresso Nacional, o Senado. Se nós verificarmos o sistema eleitoral argentino, por exemplo, ele consegue ser pior que o nosso. Mas nós estamos indo para o sistema deles, que eles estão lutando para sair, que é o sistema de lista fechada. De lista fechada, isso exatamente. aqui é a ditadura civil, quando vier. Isso aqui é a partidocracia termina de tomar conta disso aqui, sabe? E aí entraríamos na reforma política. Sistema de juiz é indicado, os juízes são indicados politicamente. Isso é um horror. Não tem concurso público, eu também Raul. discuto isso, sabe? Agora, o que é pior, o juiz indicado politicamente ou o juiz indicado para dali a 8 anos, quando todos os indicados vão julgar as contas do governo que os nomeou? Não, aí nós temos que fazer algumas diferenças para não confundir o telespectador. Ou seja, uma coisa é o juiz concursado, que é o sistema aqui do Brasil, o juiz de primeiro grau. Outra coisa, já modifica, que são os tribunais de segunda ou os tribunais de terceira ou quarta instância, depende. Ou seja, estamos falando do STJ e do STF. Realmente, por exemplo, o caso do STF, eu já tive o privilégio de conversar com o nosso ex-ministro Nery da Silveira, e ele é um ardoroso defensor do sistema atual. Por quê? Porque ele diz que o STF, em que pese respeitar opiniões divergentes, é um tribunal político. Sem dúvida que ele tem como missão principal ser o guardião da Constituição, mas a função dele é essencialmente político. Pois não. Certo. Agradeço muito o convite e quero dizer que concordo em relação de que este caminho iniciado deve ser perseverado. Ou seja, o processo de integração não pode parar. O debate, as mazelas, os defeitos, enfim, são, sem a menor dúvida, muito menores
do que as conquistas. E evidentemente que não podemos destacar muitas conquistas, mas vou citar apenas uma para encerrar. O programa nuclear conjunto entre Brasil e Argentina e a nossa região ser uma região livre de armas nucleares. Espero que tenham gostado, tenho certeza que o debate foi bastante movimentado, até na troca de tema para ver se voltava o negócio, né, a mil, e voltou, de formas que agradeço a todos e deixo o convite para que estejam conosco nos próximos programas, sempre entre 7 e 8, 19 às 20 horas, de segundas às sextas-feiras aqui no canal 6 da NET. Boa noite.